Olá, Rio Avistas, Rio Avíssimos do Rio Ave 1 Alverca 2, e também poderemos falar um bocadinho no final da derrota do futsal. Uma tarde negra para todos os Rio Avistas hoje. Antes de ir ao jogo, pedir-vos para, por favor, subscreverem aqui o canal. Estariam a ajudar muito, era muito importante para mim que vocês subscrevessem o meu canal de YouTube. Agora vamos lá tocar na xixa. O Rio Ave perdeu hoje por 2-1, num jogo em que me pareceu que a equipa, toda ela, entrou desconcentrada. Demos uma primeira parte de avanço, desde tanto o erro do Énio no primeiro golo, como o erro do Beleza não, desculpem, do Bezerra, que ditaram os dois golos, fizeram com que o jogo se tornasse uma montanha para escalar. Efetivamente, na primeira parte, estatisticamente, o Alverca foi muito superior ao Rio Ave, o que não se verificou na segunda parte, e aí demonstramos que também éramos capazes de disputar o resultado, mas já foi tarde. Há alguns erros de muitos jogadores, parece-me a mim que faz com que eu diga que a equipa entrou toda ela desconcentrada, porque vi de facto alguma imprecisão no passe, alguma desconcentração nos momentos defensivos, e pronto, isto tudo somado acabou por ditar a derrota. A única coisa positiva é que parece que o balão do Beleza ainda não se esvaziou totalmente, marcou um gol, se é que podemos considerar positivo, e o Rio Ave continua com os mesmos 30 pontos, à 28ª jornada, na 11ª posição. João, boa tarde. Uma desilusão esta tarde. Então, boa tarde. Já é boa noite. Hoje faz sentido dizer bom dia para os que estiverem a ouvir amanhã de manhã, etc, etc. Mas hoje não é um dia fácil para estar aqui a comentar, é mesmo digamos, devoção, amor ao projeto, digamos assim. Quando a nossa única alegria hoje foi a vitória do Amarante, está tudo dito. Portanto, está tudo dito. Não há nada para nos alegrar, tirando o Amarante deste pequenino. O que é que se pode dizer? Bem, hoje digamos que foi um banho de realidade. Nós descemos à terra e tomámos um banho, uma boa chuveirada de realidade, porque na verdade nós com aquelas 3 vitórias e com aqueles 4 resultados, digamos assim, positivos, com aqueles 10 pontos em 12, eh, passámos um bocado para as nuvens. E eu recordo-me que não foi há muitos dias que estávamos a gravar o último Rio Avíssimos e já se falava, estávamos nós a falar, onde é que este rio pode ir parar. Ou seja, se calhar este rio, se calhar ainda vamos chegar lá em cima. Portanto, também houve alguém nesse programa que disse, alguém é mesmo, não recordo quem foi, mas que disse, também se perdemos 2 jogos, rapidamente caímos, não é? E assim é. Portanto, hoje percebemos o quê? Percebemos que aquelas vitórias que tivemos, eh, quer dizer, eu estou a tentar escolher as palavras para não ser demasiado. É após o jogo. Eu sou um adepto bastante emotivo, como pelo menos os meus colegas de programa sabem. Percebemos que não é, quer dizer, que aquilo não era, aquelas vitórias não eram sustentadas, não eram sustentáveis. Foram coisas que nos correram bem, foi uma conjugação de vários fatores. Também mérito, evidentemente, da equipa. Não nos foram oferecidas essas vitórias, mas hoje aconteceram várias coisas. Aconteceu que a equipa entrou claramente a dormir. Portanto, a pausa e as vitórias e os pontos terão adormecido a equipa um bocado.
um bocado enfeitiçada, digamos, a equipa, um bocado deslumbrada, a palavra certa é talvez um certo deslumbramento. Está no papo, mais uma vitória, vamos à quarta. E apanhámos um adversário bom, um adversário digamos, do nosso campeonato, do nosso patamar, que tem jogadores muito bem explorados. Eu acho que nós temos um plantel, eles têm uma equipa, e eles têm um treinador e nós não. Porque hoje bem voltamos a ver o velho Sotiris 1, nomeadamente, onde é que vimos o Sotiris 1 hoje? Nas substituições, difícil difícil reagir tarde portanto, no 11 é aquele 11 com que ele tem jogado, não, mas depois onde ele pode pôr o dedo, onde ele pode fazer a diferença, que é reagir à adversidade. Eu acho que nenhum dos suplentes entrou bem, nenhum. E tivemos algumas exibições pá, assustadoramente más. Um Raia Guilherme mostrou porque é que nunca foi titular. Aquele meio campo depois no fim entre Eliavas e Raia Guilherme talvez seja logo acho que vou ter pesadelos pá, e se eu tiver pesadelos vou pedir satisfações sei lá, vou pedir satisfações ao Sotiris ou a quem seja, ao Bruno Alves ou ao Vítor Gomes ou a quem eu encontrar. É um meio campo de pesadelo. Para terminar, que já estou aqui a disparatar há bastante tempo, há ali um momento que se percebe que muitos dos jogadores. Repara, a segunda parte foi uma segunda parte boa, ainda assim o Alverca teve duas ou três também oportunidades para marcar, portanto eu acho que a vitória do Alverca é justa. Se tivesse havido o empate não era nada de nenhum escândalo, mas eu acho que eles foram mais equipa durante mais tempo e nós fomos equipa durante 30 minutos. Mas só para concluir, há ali um momento que para mim é um momento, um momento determinante, que é quando se percebe que o Versailles está completamente. Já não dá mais nada, até tinha um cartão amarelo e tudo, e ele, por falta de avançados, aquela velha questão que eu tenho aqui falado várias vezes, pronto, e que, pelos vistos, não tem importância nenhuma, ele teve que meter o Versailles a extremo, quando o homem já não dava, não aguentava, ele já não aguentava para nada, quanto mais para extremo, e errou bolas, e errou passes, e perdeu, e tivemos ali um sobressalto ou dois por distrações, ou enfim, do Versailles, que é injusto, porque é um dos melhores elementos em campo, portanto, o velho Sotiris esteve de volta, não foi só por isso que perdemos porque a primeira parte, por isso simplesmente não existimos, e porque o adversário teve mérito também. Sim, o adversário teve mérito, mas também fez um jogo muito feio. Pá, muitas quedas, muito tempo perdido. Uh, Não mais do que aquilo que nós teríamos feito em Alverca se estivéssemos nas mesmas circunstâncias. e Acho eu. não sei se estivemos em Alverca nessas circunstâncias, não me lembro. Não, 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 eu não disse isso, eu disse não mais do que nós teríamos feito em Alverca se estivéssemos nas mesmas circunstâncias. Sim, Foi o que eu mas disse. efetivamente, mesmo do ponto de vista da arbitragem, não estou a dizer que perdemos por causa do árbitro, mas também não me animou. Bem, acho que correu tudo mal. Daniel, tua perspectiva aqui ao que se passou. Olá, boa noite. Não quero ser muito repetitivo, acho que o João já abordou até de uma forma alongada o que se passou no jogo. Acho que voltamos a ser, principalmente na primeira parte, voltamos a ser o Rio Ave que na grande maioria da temporada fomos. Ou seja, um Rio Ave com pouca energia, que entra completamente desligado do jogo, parecia que a equipa se estava a conhecer. E só não saímos totalmente insatisfeitos da partida porque aos 60 minutos, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, sem que justificasse, chegamos ao golo e isso catapultou-nos para algo mais aguerrido, algo que nos permitiu que sonhássemos um bocadinho mais com um resultado diferente. Acho que do ponto de vista geral foi uma exibição um bocado decepcionante. E poderá para alguns não ser compreensível o que eu vou dizer, mas se calhar dos melhores jogadores do Rio Ave foi o próprio guarda-redes que possivelmente tem a responsabilidade toda no primeiro golo. Acho que
concordo com o João quando ele diz que o Sotiris mexe mal, mas eu acho que ele também olha para o banco e também não tem mais nada para fazer algo diferente, tal como o João vincou, numa altura em que era preciso refrescar o ataque e meter um extremo, esse extremo não estava no banco. Poderemos dizer que existe o Medina, existe o Lobato e possivelmente existe mais um outro miúdo nas camadas jovens, mas que não são opção e ele tem responsabilidade nisso, porque em último caso leva um desses jogadores. Mas a verdade é que perante aqueles que estavam no banco não havia outra opção. Pá, existia o Papa Canelos, mas não sei até que ponto é que o Papa Canelos, mesmo com o Versailles totalmente limitado, não sei se o Papa Canelos iria fazer algo, algo diferente. Eu acho sinceramente que, da mesma forma que eu não embandarei em arco a dizer que as 3 vitórias, agora somos a melhor equipa da Liga, somos a equipa sensação, acho que também não devemos embandarar no pessimismo que, por causa desta derrota agora, também está tudo mal. Foi um jogo péssimo, foi um jogo que eu acho que o resultado acaba por ser justo, porque o Alverca tem mais que uma oportunidade para matar o jogo. Para além do mais, eu não me lembro, tirando os últimos 30 minutos em que fomos dispondo algumas oportunidades e era mais com o coração do que com a cabeça, não me lembro que o Rio Ave tivesse dominado o jogo de uma forma cuidada e menos com o coração e mais com a cabeça, portanto, e acho que, como o João disse, o Alverca foi muito mais equipa que nós. É assim, eu concordo na generalidade com. Pá, claro que íamos concordar, né? Nenhum de nós está satisfeito hoje. Efetivamente, eu não consigo. Ok, o guarda-redes, ele teve defesas importantes que nos mantiveram ou que nos deram a possibilidade de disputar o resultado na segunda parte, concordo, mas também foi talvez o principal culpado de entrarmos no jogo a perder, num lance que podia ser totalmente controlado. Talvez o excesso de confiança provocado por os últimos resultados positivos e até uma vitória no último jogo, que se calhar não é que não a merecêssemos, mas se calhar foi um brinde. Não é que não o tenhamos justificado ou que não tenha havido justiça, A, a, mas desculpa interromper, a posição do guarda-redes é muito ingrata, porque quando tu falhas, tem um efeito dramático quase sempre para a equipa, que resulta num golo, sempre que tu falhas seriamente. Enquanto um defesa ou um médio, quando falha claramente, muitas vezes não dá golo. E nós esquecemos, nós ser humano, temos muita mais facilidade em lembrar-nos daquilo que são as coisas más do que as coisas boas. E não nos podemos esquecer que desde que ele chegou, que ele tem sido dos melhores jogadores do Rio Ave, ao ponto de muitos de nós dizermos que ele não merece sair da equipa em detrimento do Mista. Portanto, eu percebo o que estás a dizer, pôs a equipa logo nos primeiros 5 minutos em desvantagem e pôs-nos numa posição que não pensaríamos estar. Pá, mas a verdade é que ele durante o jogo, eu lembro para aí 2, 3 oportunidades de golo claríssimas que ele faz, excelentes defesas e ainda nos mete dentro do jogo. Portanto, eu acho que é um bocadinho ingrato estarmos, digamos, a culpabilizar, nem que seja um bocadinho o guarda-redes, embora eu compreendo o que estás a dizer. Sim. Deixa-me reforçar aquilo que está a dizer o Daniel, porque vamos ser claros, o Enio meteu um frango, portanto, o frango para a Páscoa, mas aquele falhanço do Bezerra isolado é um frango também, quer dizer, só que como é um avançado, se é um guarda-redes, é um frango. E enterrou a equipa. E é verdade, foi um frango daqueles bons para fazer amanhã um bom estofadinho, se não houver cabrito. Agora, aquele falhanço do Bezerra, em que ele vai isolado para a baliza, e que é golo, tem que ser golo, é o equivalente na frente ao frango do Enio atrás. Portanto, só que como é avançado, já somos muito mais tolerantes com esse tipo de falhanços. e eu percebo e concordo convosco, e longe de mim dizer que longe de mim querer que ele pôr-lhe numa cruz ou dizer que ele merece ser relegado para o banco e promover outra vez o misto à titularidade.
Agora é assim, eu acho que nem precisava de ser um adolescente que fosse guarda-redes para defender esta bola. Eu acho que qualquer atleta de voleibol que tenha jogado voleibol de praia defendia esta bola, ok? E pá, de facto limitou-nos, obrigou-nos a expor-nos mais desde o início, levamos o segundo golo, a seguir também numa situação em que forçamos a sair a jogar, eh, e mal perdemos a bola, havia o ponta de lança deles bem posicionado para fazer o golo. Agora, efetivamente, o Bezerra também, desde que chegou, hoje terá tido das piores exibições que eu vi dele. Pareceu um pouco ligado com o jogo, e até fez os 90 minutos, se não me engano. Mas lá está, eu acho que hoje correu-nos tudo mal. O próprio o Raya Guilherme, que eu ainda no último Rio Abíssimos fiz dele o próximo Vitinha, quase. Efetivamente, hoje entrou e não entrou no jogo. Salvou-se mesmo só o Beleza e o homem que lhe cruzou a bola, que já nem me lembro quem foi. De resto, não entramos no jogo. Também tivemos o azar, logo o Tamás também se lesionou durante a primeira parte. Efetivamente, foi um jogo para esquecer. Relativamente ao treinador, eu achei que o Liabas já estava decidido o destino dele. Aparentemente não, ainda faz parte da equipa. E outra coisa que também reparei que me pareceu pouco coerente foi o facto de nós, no momento em que estamos ora bem, dividindo a segunda parte em duas metades, a segunda metade do Rio Ave foi chuveirinho constantemente. E nós fizemos entrar o Tambão Monteiro. E o homem andava constantemente encostado às linhas com 1,90 m. Eu não percebo para que é que se faz entrar um homem com esta estatura se não for para estar lá a discutir a bola na grande área. Mas pronto, se calhar sou eu que não consigo ver as qualidades dele no transporte de bola ou na visão de jogo, talvez. Não sei se vais preterir alguém diferente de mim, João, mas neste jogo, de facto, acho que o Bezerra e o guarda-redes, talvez. Do guarda-redes, lá está, simplesmente porque é por causa dele que entramos a perder no jogo. Sim, eu não. Queria. Eu acho que nós hoje a equipa globalmente esteve mal. Portanto, globalmente esteve mal. E depois pegando jogador a jogador, pá, eu não percebi porque é que saiu o Webber para entrar o Omar. Eu não percebi, sinceramente, também não acrescentou nada. Mas houve jogadores que estiveram muito abaixo daquilo que temos visto. Um Nikita realmente na primeira parte, depois de sair, não existiu. Spikic continua a ser aquele mistério daquele extremo pá, que pega na bola, mas depois não sai nada daqueles pés. E o fenómeno Pullman, mais um jogo, quase a caminho de 60 jogos pelo Rio Ave, em que pelo menos mantém a coerência. E o Sotiris nesse aspecto é espetacular. É sempre o primeiro a sair, se não o Pullman é sempre o primeiro a sair, ou se não é o primeiro, é o segundo. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer que ele não acrescenta? Não há outros jogadores no plantel, não há outras hipóteses. O Daniel tem razão. Ele diz, ele olhando para o que tem no banco, também não, o problema não está olhando a quem ele tem no banco. O problema está em quem ele mete no banco. Porque depois, claro que se ele tem no banco o Liavas e precisa de um médio, vai ter que meter o Liavas. Pronto, isso é evidente. Mas, portanto, eh, há dois jogadores que se destacaram, como pronto, Beleza, acho que foi o melhor jogador em campo. E realmente eu gosto bastante, estou cada vez a gostar mais dele, porque ele, para além de ter realmente instinto de matador, como se diz na gíria futebolística, eu não gosto muito da expressão, ele é um lutador, ele é realmente um lutador. E foi o homem que caiu primeiro com queimbras, e aquelas queimbras foram todas muito justas, muito bem justificadas. Ele é um batalhador incrível. Depois dele, só o Vrossai, que também já estava mais para lá do que para cá.
há 3 ou 4 jogadores realmente que dão tudo pela equipa, mas há outros que, pronto, pá, ou pelo seu estilo, ou pela falta de classe, ou pela falta de motivação, não sei. Hoje foi um daqueles jogos que a equipa esteve adormecida. Pá, e depois, realmente, na segunda parte, há ali 30 minutos em que estamos emocionalmente muito entregues, pouca clarividência, mas muito coração. Ah, epá, e conseguimos um golo, mas sinceramente, olhando para o que aconteceu mais uma vez para as substituições, não se vê realmente nada que Só Tiras tivesse feito que tivesse mudado o rumo dos acontecimentos. Ele, pá, lá está o Lobato, o Buta, Medina, estas pérolas que vêm para cá como pérolas Não, e depois. há jogadores no plantel, eu não sei, pá, não sei. Uma das coisas que toda a gente sabe, isso quer dizer, uma das coisas, um plantel tem que ser dinâmico. Um jogador entra e sai e não jogam sempre os mesmos, porque aqui parece que jogam sempre os mesmos, jogando bem ou jogando mal. Isso até para os outros jogadores tem uma leitura péssima que é: epá, para quê? Eu já sei que não tenho hipótese nenhuma. Se eu treinar muito bem, não tenho hipótese nenhuma. Se eu treinar muito mal, não tenho hipótese nenhuma. Pá, qual é a minha motivação? Portanto, aqui parece que jogam sempre os mesmos. Portanto, quando digo os mesmos, e, e é os mesmos que vão para o banco, são os mesmos que são chamados, e não vamos a lado nenhum. Tenho a certeza absoluta que João Graça fazia muito melhor do que Ole Pollmann. Pá, já agora, antes de passar aqui a bola, Daniel, verifico que o Beleza apanhou o André Luiz em golos marcados esta época. E Algo é justo. decisivo. Daniel? Pronto, estamos na parte em que identificamos os melhores e os piores, não é? Pronto, Isso. pronto, E se quiseres, Daniel, desculpa interromper-te, mas se quiseres finalizar, podes acabar já a dar a tua nota à equipa. pronto, a minha nota à equipa é negativa, é um 8 e como os melhores na equipa, eu vai parecer esquisito, mas vou nomear o Enio, porque eu acho sinceramente que aquilo que ele tem acrescentado à equipa no decorrer das jornadas, o episódio que aconteceu hoje, se não tivesse acontecido, possivelmente ele estaria nomeado para dos melhores do jogo de forma natural. E acho que nós não devemos crucificá-lo, tal como o João diz. O Bezerra merece ser tão crucificado como Ou o mais. Enio, só que, Ou mais. ou mais, sim. E nós temos tendência, sempre com um guarda-redes comete um erro que cometeu, não é inegável, de crucificá-lo. Porque no jogo tão cinzento é que eu não vejo assim grandes motivos para identificar alguém que tenha sobressaído, portanto vou mais com o coração e voto no Enio. Como o pior elemento, pá, talvez concordo contigo e acho que como pior elemento tenha sido o Bezerra, não só pelo falhanço, mas pela desilusão que foi durante o jogo, tendo em consideração as mais-valias que eu acho que ele pode acrescentar à equipa. João, queres dizer já a nota que dás à equipa? Eu deixo também à volta disso, 8, 9. Não acho que É, eu foi dou um de todo 7. o pior jogo. É isso. Também não acho que tenha sido o pior jogo do Rio Ave esta época. Mas pronto. Não foi seguramente o pior jogo. Já houve jogos em que fomos uma nulidade completa e apanhámos 3 ou 4 do Estoril e etc. Mas foi claramente um jogo mau. Sim, Jogo negativo, um jogo negativo. verdade seja dita, nos últimos momentos do jogo, nós poderíamos ter também igualado e ter ido buscar o empate. Ao final do jogo, a estatística diz que, a nível estatístico, o Rio Ave até criou mais que o Rio Ave. Acabamos com golos esperados de 1,6 e eles 1,4. Tivemos mais remates enquadrados. Não, desculpem, não tivemos mais remates enquadrados, tivemos mais remates. Uh, Pronto, posse de bola equilibrada. Pronto, caiu para eles. É um jogo disputado, ao final do jogo é um jogo disputado que acaba por cair para o Alverca, em parte por culpa própria. Acho que não entramos no jogo bem. Uh, Deviam fazer essa estatística dos golos esperados, entrevistando-me. Que antes do jogo, alguém do SofaScore vinha ter comigo e perguntava: golos esperados para hoje? Eu dizia logo: 5.
Golos disparados, nem estou a brincar com essa nova estatística até há algum. Vocês já sabem que eu sou uma pessoa quase da terceira idade e tenho uma certa memória, não é? Isto dos golos disparados é uma novidade relativamente recente, até ao mesmo recente. O que é que são golos disparados? Eu não estou a contestar-te, Tiago, estava só a tentar amenizar, porque sou como estou um bocado frustrado, a disparatar, mais nada. Golos disparados eu esperava 5 golos do Rio Ave e só vi um. A própria estatística, para quem começou a ver futebol em 1890, Exato. já é um dado muito estranho, não Não é? havia, não havia. Não havia. Quando eu comecei em 1987 a trabalhar como jornalista desportivo profissional, não havia estatística. Ou pelo menos não haveria. Hoje em dia a internet também faz com que seja mais acessível porque é fácil depositar os dados, não é? Já haveria certamente alguma estatística. Muito bem, melhor e pior da semana. Bem, o pior eu nem sequer considero este jogo. Considero o jogo de futsal. Não por, não por pelo, pelo que eles foram fazendo ao longo do percurso na Taça de Portugal, mas sim porque ao fim e ao cabo acabamos por sair de uma competição e pronto, podíamos ter ido mais ainda por cima, saímos de um modo, não sei, acho sempre ingrato quando se perde, quando se sai de uma competição em penaltis, mas pronto, a lotaria dos penaltis saiu ao Ferreira dos Ezes e pronto, e nós ficamos pelo caminho, parabéns ao adversário. Já do ponto de vista positivo, os sub-19 do Rio Ave vão de vento em popa, levam os mesmos 16 pontos que o Benfica no apuramento para campeão, ao fim de 8 jornadas, pronto, 4 pontos atrás do primeiro lugar e vencemos o último jogo, que foi também ele hoje. Eu tinha isso aqui, contra o Gil Vicente por 2-1. João, melhor e pior da semana? Bem, eu subscrevo o pior da semana, subscrevo o que tu disseste. Também estive no pavilhão a ver o futsal, esperava mais. É uma boa equipa. O Ferreira do Zezer, na minha opinião, mostrou que é melhor, ou que foi melhor que o Rio Ave. Também tivemos as nossas oportunidades, mais uma vez também o resultado também podia ter caído para qualquer um dos lados, mas também acho que eles foram mais equipa durante mais tempo do jogo e depois nas grandes penalidades podia acontecer por qualquer um e acho que pronto, tive pena, muita pena também, tenho visto poucos jogos do futsal e todos que vi o Rio Ave perdeu, portanto prometo não ir ver mais nenhum. Portanto, isto é o pior da semana. O melhor da semana, é a famosa obra de que já não falávamos aqui há algum tempo. Parece que está pronta, ela tinha sido prometida para janeiro. Eu estou a falar dos balneários que estão atrás da baliza, junto aos bombeiros. Parece que está pronta, há lá uma porta e, portanto, entre um pouco de satisfação por ver a obra e um bocado de sarcasmo por ver que ninguém nos diz nada sobre o que aquilo é e já estamos em abril e pronto, ninguém quer saber. Os sócios nunca foram tão desprezados como agora. Registro que a obra está pronta porque já há uma porta para os jogadores saírem. Daniel, melhor e pior da semana? Rapidamente e vai elencar, se me permitires, falo já do tema livre, vai elencar o negativo no tema livre. O pior da semana foi o futsal, mas não pelo resultado, até porque Ferreira de Azevedo tinha ganho as duas partidas frente a nós para o campeonato. O pior foi o futsal porque nós não tivemos a nossa presidente lá presente. Em contrapartida, tivemos a presidente minutos depois, 30 minutos depois, estava no estado do Rio Ave a ver o jogo da SAD. Ela é presidente da SAD, mas ela é presidente da SAD porque é presidente do Futebol Clube, do Rio Ave Futebol Clube. E no Ela é mínimo, presidente da SAD? ela é presidente da SAD. É apresentação. Não, não executiva, mas é presidente. Ou melhor, não executiva para os órgãos que o definem como tal, mas no site do Rio Ave enumeram assim. Mas pronto, independentemente disso, a ausência dela é vergonhosa, porque ela foi eleita pelos sócios e não há meias palavras para dizer isto. Eu não escrevo e não faço estes podcasts
para agradar pessoas, digo aquilo que sinto e eu acho sinceramente que é um marco muito negativo na história do nosso clube quando temos uma presidente a preterir de um jogo à instituição que foi eleita e que preside para depois, minutos a posterior, estar a ver um jogo do Rio Ave Futebol, da SAD do futebol. E o melhor tem a ver também com o jogo, porque eu gostei muito de ver as bancadas bastante cheias. O topo norte estava totalmente lotado e o topo sul também tinha bastantes pessoas. Elencar isto no tema livre tem a ver, exato, já me estendi um bocadinho, que acho que é vergonhoso que se passou a ausência da Presidente. Não sei se teve um acidente de carro que fez com que ela não pudesse ir ao jogo e conseguiu fazer a troca do pneu rápido para ir ver o jogo da SAD, não faço a minha... A verdade é que ela estava ausente. Mas, a acompanhar isto, temos algo inédito, que é, nós temos um speaker, nada contra o speaker, mas o speaker sai antes do jogo terminar para ir para o jogo da SAD. Isto não faz qualquer tipo de sentido. No limite, contrata-se duas pessoas e há duas pessoas distintas nos jogos. Não faz qualquer tipo de sentido. Nós vimos, antes de acabar o prolongamento, nós não temos speaker. Tivemos uma pessoa que chegava ao volume para cima quando era para pôr um bocadinho de música e um volume para baixo. Nós chegamos ao patati patatá, seja o que for, deixou de existir. O Diniz Ramos marcou um golo, o Tiago marcou um golo, o Góis marcou nada, os penaltis, rigorosamente nada. Portanto, isto para mim é o tema livre, é o negativo da semana e envergonha-me que estas pessoas representem desta forma a nossa instituição. É amador. Não me vou estender. Eu gostava de comentar o que tu disseste, mas nem vou para não ser polémico. O meu tema extra é o facto de, ainda que tenham sido distribuídos bilhetes e oferecidos bilhetes aos sócios para levar acompanhantes, ainda que o dia convidasse, teve um dia de sol em Vila de Conde, embora ensombreado na nossa bancada, teve um dia agradável para ver um jogo de futebol. Apenas 2.200 pessoas se deslocaram ao estádio de Rio Ave para assistir à partida. Arrisco-me a dizer que o futsal, pouco mais, se não houvesse jogo de futsal, talvez até se não houvesse jogo de, futebol, de futsal, exatamente, ainda conseguíssemos menos e talvez não chegássemos nem aos 2.000. João, Provavelmente teria mais gente na Feira da Páscoa. Na feira- mas também temos muitos espanhóis que não contam, não é? Estou a é brincar por agora. causa do beleza, por causa do Por beleza causa do também. beleza, claro que sim, é claro que do beleza, claro que foi muito bem dita essa. Bem, o meu tema extra é muito rápido. Eu não queria. Foi no estádio que eu ouvi, ao intervalo, o speaker, dizer que amanhã, dia de Páscoa, a equipa feminina disputa um jogo do campeonato às 2h30 da tarde. Eh, Estamos a falar. Até nem quis assim. Nem achei que nem era verdade. Não podia ser. Se há, o almoço de Páscoa é uma das maiores tradições que nós temos em Portugal, pá, talvez juntamente com o almoço, até mais que com o almoço de Natal, o almoço de Páscoa é o nosso Thanksgiving Day, não é? É o almoço realmente, o almoço de Páscoa, do domingo de Páscoa. 2h30 da tarde, marcar um jogo para às 2h30 da tarde. Pá, é desconsiderar aquelas profissionais de todos os profissionais do Rio Ave, da Maiense, os treinadores, todos, os árbitros, é desconsiderar toda a gente que vai a ver aquilo. E claro que o Rio Ave terá sido o último, não sei, imagino que não tem responsabilidade na marcação daquele jogo. Se tem responsabilidade, fica o meu protesto, fica o meu lamento. Se não tem, fica o meu protesto e o meu lamento também, em termos já para a Federação ou para quem quiser. Agora, que marcar para este jogo para as 2h30 da tarde de um domingo de Páscoa é ridículo. Tenho dito. É verdade. Ou então deram-lhe já a escolha, preferem o domingo de Páscoa ou a segunda-feira de campo. E elas, como conhecem todas a nossa tradição, Vão para o piquenique na segunda-feira. exatamente. Daniel, acho que querias dizer alguma coisa? Não, dizer que tenho que me ausentar agora. Está bem, desculpem. Finito. Também, Vamos fechar Tá? também. Um um Pelo abraço abraço. visto, então. que estivesse desse lado, muito obrigado
Antes de fechares o vídeo, não te esqueças de subscrever o canal. Desejar-te uma boa semana dentro dos possíveis. Esta vai custar um bocadinho mais a passar, mas prometemos que para a semana não prometemos uma vitória, mas prometemos estar cá para comentar no fim do jogo. Um abraço. Um abraço, até à próxima.